STJ 25 anos vai mostrar como foi a posse dos 3 novos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Vamos falar sobre a solenidade no pleno do tribunal e como os magistrados foram recebidos. Você vai ver aqui no nosso estúdio a entrevista de 2 ministros que assumiram agora o cargo no STJ. Eles falaram sobre o direito, as leis, as expectativas e a vida profissional. Vamos mostrar também o perfil de cada magistrado, de onde eles vieram, que experiências trazem para se tornarem julgadores em um dos maiores tribunais do país. O STJ 25 anos começa agora. Regina Helena Costa, Rogério Schietti, Moura Ribeiro. 3 nomes da justiça brasileira que agora fazem parte do Superior Tribunal de Justiça. Você vai conhecer agora o perfil desses 3 magistrados. Veja. Regina Helena foi indicada para a vaga do então ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, cadeira que é reservada a membros dos tribunais regionais federais. A ministra foi desembargadora federal, é mestre e doutora em Direito do Estado, especializada na parte tributária. Começou como magistrada federal em 1991, quando passou no concurso. Há 10 anos estava no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com sede em São Paulo. Paulo Dias de Moura Ribeiro era desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo e assumiu o lugar do ministro Massami Ueda, em vaga reservada a desembargadores dos estados e do Distrito Federal. Ele é graduado pela Faculdade Católica de Direito de Santos. Tem mestrado e doutorado em Direito. É diretor também do curso e professor titular da Universidade de Guarulhos. Já o procurador Rogério Schietti, por alternância prevista na Constituição, ocupou a vaga do ministro César Asfor Rocha, aposentado. Schietti é bacharel em Direito pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília. Mestre e doutor em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo. Atuou como advogado e foi promotor de justiça no Ministério Público do Distrito Federal até tomar posse como procurador, em maio de 2003. Antes da indicação para o STJ, assumiu a 3ª Procuradoria de Justiça Criminal Especializada. Eu converso agora aqui no nosso estúdio com o novo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Moura Ribeiro. Seja bem-vindo, ministro. Tá bom, muito obrigado. Quantidade de processos no gabinete. O senhor já tem ideia de quantos são ali, já, né? Mesmo recentemente, ministro, como que o senhor vai lidar com a quantidade de processos? Eu vou lidar com mais de 6.000 feitos. Estou vindo de um gabinete de São Paulo, onde eu trabalhava com 600. Um acervo de 600, hoje eu vou trabalhar com um acervo de 6.000. A pretensão é de tentar baixar, do mesmo jeito que baixei em São Paulo, tentar baixar este número. Acho uma tarefa extremamente difícil baixar, porque a quantidade de processo aqui é muito grande, pelo que eu tenho tido informação. Mas vamos tentar, né? Sem dúvida alguma, baixar isso. Vamos tentar. O STJ é um desafio novo agora para o senhor, né? Como é que a função de desembargador, como é que o trabalho no Tribunal de Justiça de São Paulo pode ajudar agora no trabalho aqui no Superior Tribunal de Justiça? Pois então, é o que eu estava dizendo. Eu acho que eu vou conseguir trabalhar com a mesma, estou vendo, pelo que eu sinto das conversas com os novos colegas, eu vou trabalhar com a mesma harmonia que eu trabalhei no Tribunal de Justiça de São Paulo, que eu acho extremamente importante, importantíssimo para o julgamento colegiado, o que pode determinar, certamente determinará uma celeridade maior dos processos, nos julgamentos, e com isso um benefício para o judicionado, o que implica reconhecer necessariamente que nós estamos implementando a dignidade. O senhor vem do direito privado, né, de uma outra área aqui para o Superior Tribunal de Justiça, para a área criminal. Como que o senhor vê essa questão, esse trabalho, essa mudança? Eu vejo como recomeço, né? Todo término tem um recomeço. Eu estou terminando a minha vida no Tribunal de Justiça de São Paulo, depois de mais de 30 anos lá, e agora tem esse recomeço novo aqui no Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal da Cidadania. Tratando desse Tribunal de Cidadania, deve ser um recomeço extremamente agradável. Maiormente reitero, pelo contato que estou tendo com os colegas, extremamente harmônico, muito feliz. Agora, o senhor foi juiz corregedor da antiga FEBEM, da Vara Especial da Infância e Juventude, e uma questão que foi tratada até na sua sabatina foi a maioridade penal. O que o senhor acha disso? Eu lhe respondo do mesmo jeito que respondi lá durante a sabatina aos senadores.
a imprensa ela insiste na redução da minoridade. E seria muito simples para mim, nesse instante, falar, eu acho que é mais fácil fazer essa redução e pronto. Né? Mas o meu coração não me deixa lhe dizer isso. Na verdade, se nós não temos reeducação adequada para aqueles que são maiores de 18, nós teremos que aumentar essa população carcerária, mas com a implementação da dignidade. Se nós não temos satisfatoriamente para os maiores de 18, para aqueles com a partir de 16 ou 14, seja lá o que o Congresso venha decidir, me parece que nós vamos incidir no mesmo erro. Agora, como é que o senhor vê a questão de lentidão, né, na justiça, em torno de alguns processos? É uma questão até que a população reclama muito, né? Sem dúvida. Como agilizar o trabalho da justiça? Porque no seu gabinete, por exemplo, mais 6 mil processos. É complicado, é uma quantidade grande. Sem dúvida. Por experiência no direito privado, eu posso dizer que, no meu modo de ver, a sentença de mérito até que não é demorada. Entre deduzir a inicial, contestação e solução, a coisa não tem grande demora. Eu acho que todo problema nosso, pelo menos no campo privado, é a execução, o cumprimento da sentença. Essa fase é uma fase que se arrasta, né? Na hora do pagamento, do cumprimento, é que nós vemos a maior dificuldade. Mas nós estamos vendo medidas interessantíssimas no projeto de Código de Processo Civil para tornar mais efetiva essa sentença. Então, acho que aí nós vamos ganhar grandes pontos nesse setor. O senhor acredita que alguns métodos como alternativos, como a conciliação, ajudam realmente? Falta alguma coisa para ser eficaz ainda? O Código de Processo Civil tem várias passagens a respeito dos métodos alternativos de solução de conflitos, várias, né? Inclusive tratando o conciliador e o mediador como auxiliar da justiça, prevendo remuneração para este conciliador e para esse mediador, a confidencialidade do conciliador, que é extremamente importante. E isso, sem dúvida alguma, é fruto daquilo que o CNJ implementou na Resolução 125 do CNJ de 2010, quando presidia o CNJ o ministro César Peluso. Foi um grande avanço que tivemos, que hoje o Código de Processo Civil, o projeto está encampando. Isso eu acho que é uma grande medida de solução, sem dúvida alguma. O senhor acredita que a população tem acesso à justiça hoje? Conhece também o acesso à justiça? Acesso tem. Para ingressar na justiça, eu não preciso nem ter dinheiro. Para ingressar na justiça, eu vou na faculdade, eu vou encontrar um estudante que vai demandar por mim. Se não conseguir ir na faculdade, eu vou conseguir o defensor público. Em suma, o problema nosso é aquilo que eu estou lhe dizendo, é a saída da justiça. Né? Ingressar e obter a sentença até que está fácil. A saída, o cumprimento desta sentença é que é o difícil. É aí que demora a nossa solução processual. E tem o conhecimento? O senhor acha que a população sabe como é que funciona a questão da justiça? Eu acho que o judiciário está mais próximo, né? Principalmente com a partir dessa resolução 125 CNJ, nós temos hoje os CEJUSCOS, né? Os Centros de Conciliação e Cidadania. Isso aproximou muito o judiciário da população. Agora, ministro, para finalizar, né, um recado para as pessoas, porque o senhor passa a ser do Tribunal da Cidadania, um recado para o cidadão do que esperar do trabalho do senhor como julgador aqui no Superior Tribunal de Justiça? Espero trabalhar em harmonia com os meus pares. Fé na justiça. Crença na justiça foi o que me animou para ingressar na Faculdade Católica de Direito de Santos e ali estudar para fazer a magistratura. E eu acho que essa fé que me embala é a mesma fé que me faz, hoje, estar agarrado nas mãos de Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira, e do meu querido Santo Antônio, para que a gente possa tentar implementar a dignidade humana, forma absoluta de se poder conviver na democracia. É isto que eu penso. Muito obrigada pela entrevista, ministro. Seja bem-vindo ao STJ. Deus abençoe todos nós. Muito obrigado. E no próximo bloco, mais uma entrevista com um novo ministro aqui do Superior Tribunal de Justiça. A gente volta já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais.
Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Um dos novos ministros do Superior Tribunal de Justiça está aqui no nosso estúdio, Rogério Schietti. Seja bem-vindo, ministro. Obrigado. O senhor vem do Ministério Público, de uma carreira no Ministério Público. Como é que essa experiência pode ajudar no trabalho agora, que é bem diferente, né, aqui no STJ? Como é que o senhor vê isso? Bem, há um pensamento clássico do direito que diz que o Ministério Público é o juiz que se fez parte. Porque, na verdade, as duas carreiras, a da magistratura e a do Ministério Público, atuam como funções essenciais à jurisdição. O Ministério Público é uma função essencial à jurisdição e exerce um papel formal de provocar a jurisdição para a solução dos litígios que são colocados sob a tutela jurisdicional. Então, o Ministério Público também tem um mesmo compromisso do juiz de buscar a verdade e de realizar a justiça. Não é por outro motivo que o promotor é conhecido como promotor de justiça. Ele se compromete com a realização da justiça. Tem uma ideia do número de processos, volume de processos já colocados no gabinete? Provavelmente eu herdarei um gabinete com uma quantidade bem elevada de processos, porque nós sabemos que pelas vagas que surgem e muitas vezes pela rotatividade de ocupantes, nem sempre é possível, e até pelo volume de processos que aqui chegam, manter esses números em patamares razoáveis. Não sei exatamente ainda quantos processos herdarei, mas com certeza é um número elevado que procurarei, com o máximo esforço, com a ajuda da minha equipe, reduzir o quanto antes, enfim, na medida do possível. Como é que o senhor avalia essa quantidade também, né? Por que tantos processos? O senhor vê uma forma de reduzir também a chegada de tantos processos ao tribunal? O tribunal, o nosso tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, assim como todos os tribunais do país, passa por um momento de crescente jurisdicionalização dos conflitos e por maior que seja o esforço de cada ministro, de cada julgador ou de cada tribunal, é sobre-humana a tarefa de manter esses números num patamar razoável, né? O número de demandas que chegam aos tribunais é sempre crescente. Não é por outro motivo que se tem pensado e alguns instrumentos têm sido criados para filtrar, digamos, a entrada de processos no tribunal, até porque, no caso, o Superior Tribunal de Justiça tem uma função principal de uniformização da jurisprudência do Brasil, enfim, a interpretação da lei federal, e isso somente é possível na medida em que os seus respectivos julgadores, ministros, tenham a possibilidade de analisar cada processo com o devido vagar. Agora, sobre maioridade penal, que é um tema que esse ano e final do ano passado tem sido muito discutido, o que o senhor acha? É válido a redução, é válida a redução da maioridade penal ou não? Não é só isso? Eu concordo que é um tema muito polêmico e talvez as opiniões sejam muito divergentes. E digo da minha parte que entendo esse problema como um problema muito mais amplo do que se procura muitas vezes dar, no que diz respeito às possíveis soluções. A questão principal é uma questão social, né? E ele só será solucionado, ou pelo menos obtido uma solução mais razoável, se for feito um investimento maciço na área social.
Mas na seara jurídica ou legislativa, é possível, talvez, trabalhar com algumas outras alternativas. Agora, dentro da discussão, né, na reforma do Código Penal, a gente percebe que a população reclama do ponto de impunidade, né? Até da progressão da pena, uma revisão dessa progressão de pena. Como é que o senhor vê isso também, ministro? Eu creio que no Brasil as penas já são suficientemente severas. Nós temos países em que se trabalha com pena máxima de 15 anos, 20 anos de reclusão. No Brasil nós podemos trabalhar com 30 anos de pena máxima. Não temos prisão perpétua, outros países têm, enfim. O que frustra, talvez, a população é essa sensação de que as pessoas não são punidas. Elas querem uma punição maior e mais rápida. E nesse aspecto eu acho que nós temos que pensar em alguns instrumentos que acelerem a prestação jurisdicional penal, para que os processos sejam resolvidos em um tempo mais reduzido, né, que não se prolonguem esses litígios para 10, 20 anos, como muitas vezes acontece. Que instrumentos seriam esses para agilizar um pouco o trabalho da Justiça, que ajudariam? Com as reformas que foram feitas no Código de Processo Penal recentemente, em 2008, e outras anteriores, eu creio que a Justiça de primeiro grau pode ser desenvolvida, né, e chegar-se a uma sentença num tempo relativamente razoável. Porém, no início da persecução penal, ou seja, na fase do inquérito policial, e no final, que é na fase dos recursos, ainda penso que outros meios mais eficazes de aceleração do processo ou da investigação podem ser pensados, né? Uma investigação menos burocratizada, mais informal, em que não se preocupe tanto em esgotar-se o espectro da investigação, para reduzir esse período e deixar para o processo a função de descobrir a verdade, com as garantias do indivíduo, com todas as conquistas civilizatórias, as liberdades públicas que nós alcançamos. Agora, ministro, um ponto também que acaba sendo muito polêmico e que o cidadão cobra é a questão da corrupção, né? A punição para corrupção. Como é que o senhor também analisa esse tema? Bom, a corrupção no Brasil é algo quase coetâneo, digamos assim, ao nascimento do Brasil. Nós tivemos desde o início do Brasil uma colonização predatória com favorecimentos, com clientelismo, com compadrio. Enfim, toda a nossa sociedade foi formada por troca de favores, pelo jeitinho brasileiro, é uma característica do povo brasileiro. Então, quando se fala em corrupção, nós pensamos em grandes atos de corrupção que devem ser combatidos, mas nós temos que pensar que praticam-se pequenos atos de corrupção no dia a dia das pessoas e muitas não se dão conta disso. Então, é uma cultura que precisa ser vencida. No que diz respeito ao crime de corrupção propriamente dito, nós temos que, de fato, combatê-lo com maior intensidade. E creio que tem havido avanços nessa área, né? Nós temos hoje órgãos criados com esse intuito, a Controladoria Geral da União tem feito um ótimo trabalho, Ministério Público, Polícia Federal, as operações que são noticiadas têm resultado em várias prisões e muitas pessoas estão cumprindo pena já em razão dessa mudança de postura. Eu estou otimista em relação a isso, mas não é uma mudança que vai ser tão visível num espaço curto de tempo. É uma mudança que tem que ser feita também por cada um de nós. Ministro, e o que falar hoje para o cidadão, como ministro do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, o que dizer, que recado dá para o cidadão do seu trabalho aqui? Olha, eu estou muito empolgado com a função que passarei a exercer e pelo que pude perceber do convívio que já tive com outros ministros e com todo o corpo funcional do Superior Tribunal de Justiça, eu estou muito otimista com relação ao que esse tribunal tem feito e pode fazer. Foi um momento de ansiedade até ter o nome confirmado, né? Como realmente ministro do STJ, como é que foi a expectativa? Foi muito grande e eu digo que ainda está sendo vivida, né? Porque
praticamente do dia em que comecei a pensar em ocupar esse cargo até o presente momento, se passaram aí mais de 2 anos, que foram vividos com muita intensidade, né? Me dediquei realmente a isso. O senhor já tinha se candidatado anteriormente? Me candidatei uma vez, fui muito bem votado da primeira vez, e na segunda vez fui agraciado com a confiança dos ministros dessa corte, que me deram uma votação muito expressiva. Isso me habilitou a apresentar-me perante a presidência da República, e a cada dia de expectativa com a indicação, sonhava com esse momento, que finalmente se realizou, e agora espero cumprir com a missão constitucional, espero honrar e corresponder às expectativas que parentes e amigos depositam sobre mim, né? Com muito trabalho, com muita vontade de colaborar com os demais ministros e com o auxílio da minha equipe de servidores, muito qualificada, estou certo de que farei um bom trabalho aqui no STJ. Ministro, muito obrigada pela entrevista. Seja bem-vindo ao tribunal. Obrigado. Um bom trabalho no decorrer desses anos. Que o senhor deve passar por aí, né? Obrigado. Tá bom, obrigada. Daqui a pouco, no próximo bloco, você vai conferir como foi a posse dos ministros aqui no STJ. É já já. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Na última quarta-feira, 3 ministros tomaram posse dos cargos aqui no Superior Tribunal de Justiça. A cerimônia reuniu magistrados e autoridades de todo o país no pleno do STJ. Vamos mostrar agora como foi essa solenidade que marcou o ingresso dos 3 magistrados aqui no STJ. Antes da posse, Rogério Schietti, Paulo Dias de Moura Ribeiro e Regina Helena Costa tiraram a foto oficial com os demais magistrados da Corte e falaram sobre os desafios a serem enfrentados no STJ. Ele é uma corte que deve apreciar recursos que realmente tratem de assuntos que transcendam aos limites subjetivos, né? Uma questão que seja de interesse público, repercuta, essa é a ideia, por isso daí o nome repercussão geral. Tem um outro aspecto que eu acho que é relevante também nisso, que é a segurança jurídica. Sabe-se que este é um dos grandes problemas que a gente enfrenta, né? E havendo a repercussão e havendo a pacificação, eu acho que a partir daí o judiciário dá um atendimento melhor ao jurisdicionado e o jurisdicionado também não se aventura. Também destacaria esse aspecto muito bem lembrado da segurança jurídica, da estabilidade, né, das relações jurídicas e também da previsibilidade dos julgamentos do Poder Judiciário, que é um fator que, inclusive, repercute economicamente. Essa foi a 4ª vez que 3 ministros tomaram posse ao mesmo tempo na Corte. O evento foi concorrido e teve a presença de representantes dos 3 poderes da República e de personalidades da comunidade jurídica e autoridades. Que é importante para o país, né? Ter um poder judiciário como nós temos, com forte visão técnica, jurídica nos julgamentos e também um enorme senso de justiça. O presidente do STJ abriu a solenidade para um pleno lotado. Cada um dos novos ministros foi chamado para ocupar o cargo, sempre acompanhado de 2 magistrados do tribunal. Depois da posse, os convidados formaram uma longa fila para cumprimentar os novos magistrados da Corte. O STJ é um tribunal altamente qualificado, reconhecido nacionalmente como o Tribunal da Cidadania, sobretudo pela experiência de todos seus membros. Agora vão entrar 3 novos ministros
Novos, inclusive, em termos de idade, são jovens, mas extremamente preparados. Preparados profissionalmente e preparados academicamente. Haviam 3 vagas, né, foram preenchidas com excelentes profissionais. Tem uma carreira de cada qual no seu setor, um é desembargador estadual, outro é federal e um procurador de justiça aqui do Distrito Federal. E além disso, todos eles têm currículo acadêmico de primeira, com mestrado e doutorado em universidades de primeira categoria. Então eu acho que isso aí só vem engrandecer o nosso tribunal. Rogério Schietti, Paulo Dias de Moura Ribeiro e Regina Helena Costa passam a integrar a 3ª seção, que é especializada em direito penal. No próximo programa, uma entrevista especial com o presidente do STJ, Félix Fischer. Ele conta para o repórter Yuri Ascar tudo sobre esse primeiro ano de gestão no Tribunal da Cidadania. É na semana que vem. Até lá!